Pinto Acosta Benites. Sou professor de Educação Física e torcedor do Esporte Clube Corinthians. Eu sou corintiano do século passado. Minha família é uma família cuiabana com traços aqui na região ribeirinha. E nós torcemos muitos aqui em Cuiabá, na região, para clubes do Rio de Janeiro por conta da TV. A TV começou a transmitir no final da década de 70 os campeonatos, na década de 80 e massificou alguns clubes do Rio de Janeiro. Porém, eu tive a influência da minha avó materna, com quem a gente morava, que era corintiana. Mas eu me tornei de fato corintiano em 1988. Fazia quinta série na Escola Estadual Raimundo Pinheiro da Silva e nós fizemos um torneio interno. Os times do ginásio, antigo ginásio, da quinta à oitava série, meu time era da quinta série, e a quinta série, os menorzinhos, ganhou esse campeonato e o nosso uniforme era o uniforme do Corinthians. Me lembro um uniforme listrado, porque o nosso professor era corintiano e eu já tinha essa certa influência da minha avó, mas ainda não era ligado. Nesse momento eu me apaixonei pelo Corinthians e comecei a assistir os jogos do Corinthians. Já foi no começo da era Neto, né? Em 90 nós somos campeão brasileiro e nesses 2 anos aí eu já torcia para o Corinthians em 90 com o título transmitido e com 12 anos de idade já uniformizado, corintiano. A partir dali me tornei mais um nesse bando de louco aí. Acompanho o Corinthians na rede social, acompanho o Corinthians na loja Corinthians, faço parte daqueles que adquirem, consomem produtos do Corinthians, acompanho o jogo, assino Futebol Premier para assistir Campeonato Paulista, para assistir Campeonato Brasileiro, e quando o Corinthians está aqui por perto, em Mato Grosso ou num estado próximo, Campo Grande ou Brasília, eu encontro um jeito de ir. Tanto é que na final da Libertadores em 2012 nós fizemos uma caravana de corintianos, nós fomos para lá, né? Nós temos aqui em Cuiabá uma associação corintiana de Chapecruz, faço parte da associação, eu vou aos jogos, assistimos lá com charanga, com torcida organizada, com o nosso batuque, mandando energia lá para o Itaquerão, e a gente se organiza também aqui com a torcida organizada Corintianos de Chapecruz. Então são vários aspectos que faz com que eu acompanhe o Corinthians. E lógico, recebo 24 horas notícia através da rede social, que eu acompanho o Corinthians na rede social também. Acho que o momento do Corinthians é um momento bom, a manutenção do Tite à frente do nosso time deu para os torcedores um pouco de segurança acerca do sistema tático que ele vem adotando, o sistema tático campeão. O retorno do Tite ao time traz para nós um pouco de alegria. Houve o desmanche no ano passado, nós não suportamos aí as ofertas chinesas, né? E nós entendemos que o clube precisa recuperar os investimentos, né? Estão pagando ainda a arena, mas o clube hoje teve uma manutenção de parte do seu elenco, principalmente ali o meio de campo. O Tite e a nossa comissão técnica nos dá essa segurança, estamos bem no Paulista, vamos classificar no Libertadores, temos chances aí reais de chegar em mais uma final de Libertadores. Eu acredito que o Corinthians vai bem, obrigado. Olha, não temos um derby paulista, né? Não temos um derby paulista como outras cidades, até mesmo cidades de São Paulo, né? Tem o Come Fogo Comercial Botafogo, tem o Derby Campinense. Lá nós temos os três grandes da capital de São Paulo, que é o Corinthians, São Paulo e o Palmeiras, o Santos na Baixada, e aí alguns times como a Portuguesa, de vez em quando entra, de vez em quando sai, mas eu acredito que o principal rival do Corinthians, para mim, é o Palmeiras, né? Nós somos lá de Itaquera e os palmeirenses eles são lá da elite. Eu acho que essa rivalidade aí entre corintianos e palmeirenses, na minha opinião, é a maior rivalidade. Tem o São Paulo também, mas a rivalidade maior ali é Corinthians e Palmeiras. Temos aqui também a pequena torcida do Palmeiras, né? Cabe numa van. Estou brincando com os palmeirenses. Os palmeirenses também são organizados aqui e a gente lida numa boa, né? Não teve nenhum problema com os palmeirenses, ao contrário. Eu tenho muitos amigos palmeirenses e engraçado que
em alguns momentos a gente se une com eventos sociais para o Instituto dos Cegos, o Instituto dos Idosos, na política municipal também, muitas vezes os dois times estão juntos, né? Aqui a gente tem essa distinção e, lógico, diariamente fazendo gozação, tirando onda dos palmeirenses. O Palmeiras não tem título mundial, então vai continuar sofrendo com a gente. Eu sempre discuto isso com os meus amigos corintianos. Eu sou oriundo da era Neto. Sou oriundo da era Neto, uma época que o Corinthians não tinha campeonato brasileiro nenhum. A gente comemorou aqueles 22 anos de ausência de título com um título paulista, né? Antes do Neto teve o Rivelino, o super craque, mas para minha geração, para quem tem mais de 35 anos de idade, o Neto ficou marcado como um grande nome, o nosso grande nome. Só que, analisando título, analisando importância para o clube, número de títulos vencidos com a camisa do Corinthians, o nosso grande vencedor, papa título, é Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca, depois do Neto aí, em termos de futebol, eu acho que ele foi muito importante, mas em termos de título, paulista, brasileiro, mundial, eu acho que o Marcelinho Carioca, para mim, é o maior craque no sentido de colecionar títulos. Depois vem o Tevez, o Guerreiro, né? Mas Neto e Marcelinho Carioca. Assisti o gol do Marcelinho Carioca na semifinal do Campeonato Brasileiro de 98. Eu estava lá quando ele bateu uma falta quase no meio da rua e o goleiro do outro lado era o Dida. O Dida pediu para sair a barreira, ele bateu a falta, foi na coruja, ele saiu girando o braço, foi na bandeirinha, chutou a bandeirinha, aquele gol ficou marcado. Eu estava em Minas Gerais, naquela época, jogando basquete lá em Minas, estava no Mineirinho e assisti pela televisão, e naquele momento também o Campeonato Brasileiro já estava na sua reta de semifinal, teve um jogo lá em Minas, o Cruzeiro estava muito forte, aquele gol para mim ficou marcado. E um segundo gol foi que eu assisti ao vivo na final da Libertadores em 2012 no Pacaembu, o primeiro gol do Sheik. O primeiro gol do Sheik com um toque genial do Danilo, e o Sheik fez o primeiro gol. Eu estava lá assistindo ao vivo no tobogã, aquele gol também marcou o grande título do Corinthians para a Libertadores de 2012. Escalação histórica do Corinthians 99. O Dida veio para o Corinthians e aí o nosso time de 99, que depois veio ser campeão mundial em 2000, esse time para mim ainda fica na memória como o melhor time do mundo, com o Dida, Índio, lateral direito, os dois melhores zagueiros que o Corinthians pôde ter, com Antônio Carlos e Gamarra, Silvinho na lateral esquerda, os dois volantes, Vampeta e Rincon, os dois melhores meio-campos naquele momento, Marcelinho meia direita, Ricardinho meia esquerda, o Capetinha, Edilson e Luizão. Fico todo arrepiado de falar essa escalação. Para mim, foi o melhor time do Corinthians que eu vi jogar. O título da Libertadores. O Mundial contra o Chelsea foi muito importante, mas o Corinthians não tinha Libertadores, isso ficou gravado na memória dos corintianos. Nós ganhamos em 2000 aquele primeiro campeonato de verdade que aconteceu, porque antes era o torneio intercontinental, quem ganhava aqui na América do Sul com quem ganhava lá na Europa. Nós fomos o primeiro campeão de um torneio intercontinental, que foi no Brasil em 2000, título importante. Edilson fez um gol colocando a bola no vão da perna do Carembê, do Real Madrid, estufou a rede. Título importante, mas o mais importante para o corintiano foi o título da Libertadores contra o Boca Júnior, o título que vai ficar marcado para o resto da nossa vida em 2012, título da Libertadores. Eu estava assistindo a Copa São Paulo Futebol Júnior, aquele fatídico jogo entre Palmeiras e São Paulo, na Copa São Paulo Futebol Júnior, que lá ficou gravado na minha memória, muita gente morrendo. O torcedor que morreu levando uma paulada na cabeça, aquilo ali para mim foi um absurdo total. E eu presenciei também aqui em Cuiabá, assistindo, aqui nós temos nossos clubes aqui, eu sou Dom Bosquino, mas fui assistir um jogo aqui do Operário Misto, e a torcida do Misto
invadiu o local da torcida do Operário, foi uma briga generalizada. A polícia entrou no meio, batendo em todo mundo, com borrachada, tiro de borracha, cacetete. Infelizmente, já tive a oportunidade de ver essa cena lamentável. Claro, com certeza. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil, tu és orgulho dos desportistas do Brasil. Copa de 2014 para Cuiabá foi um marco muito importante para o nosso futebol e para quem gosta, para quem vive e para o entorno do futebol. Não vou discutir os legados estruturais que estão aí por terminar, né? Nós temos uma arena, temos um grande estádio. Cuiabá hoje pode encher o peito e falar, nós temos um estádio internacional. Nós tínhamos o nosso grande estádio aqui, o governador José Fragelli, né? Eu fui contra a demolição, mas depois que eu vi a Arena Pantanal e vou na Arena Pantanal, eu fico emocionado. Agora, os jogos da Copa do Mundo aqui, os 4 jogos foram muito importantes. Eu participei de 2, sensacional. O pessoal do Chile que veio para cá ficou marcado. Eles ficaram aqui 3 dias, né? Tititi, lelele, invadiram, os vermelhos invadiram aqui. Muito bom o time da Coreia. Cuiabá se movimentou, a noite cuiabana se movimentou, os hotéis lotaram, vários carros de fora aqui. Eu acho que para nós que tivemos a oportunidade, né, para o meu filho que estava aqui pequeno e assistiu jogo da Copa, foi assistir jogo da Copa, eu acho que isso ficou marcado no nosso coração, ficou marcado para nós que gostamos de futebol. Não sei quando nós vamos ter outra oportunidade de ter um jogo da Copa do Mundo aqui em Cuiabá. Eu acho isso foi um grande divisor de águas. A gente espera ter outra oportunidade ainda, mas saldo positivo. Acho maravilhoso. Eu fui muito resistente no começo, enquanto professor de educação física, a gente tem aquela questão enraizada na nossa cultura do nosso velho estádio, o estádio olímpico, né? Nós tínhamos um conceito de estádio olímpico, um estádio oval, com o fosso e com a pista de atletismo e o futebol. A FIFA modernizou esse padrão e praticamente deixa exclusivo para o espetáculo do futebol o torcedor mais próximo da arena, uma acústica onde o torcedor participa mais do jogo e a gente consegue até ouvir muitas vezes o técnico, um jogador falando. A arena ela é multiuso, ela pode ser utilizada para outras finalidades também, até com possibilidade de mobilidade de arquibancada. Então eu aprovei, acho muito legal, a gente participa da Arena Pantanal aqui em Cuiabá, vários shows a gente vai lá, só que o lance é o futebol, né? O lance é o futebol. Eu acho que o mais importante de tudo é o espaço reservado para o futebol. O antigo estádio, o modelo dos estádios é um modelo que eu gosto. Eu gosto também, eu acho que é interessante, é um modelo oval. Eu acho que a demolição e a construção de um novo estádio do zero é algo que a gente pode discutir no aspecto econômico, né? Teve alguns locais que não aceitaram isso, né? Não demoliu o Maracanã, né? Não demoliu o Mané Garrincha, não demoliu o Beira-Rio, né? Mas demoliu o Verdão. E muitas vezes a gente coloca isso em xeque. Por que demoliu o Verdão e não fez essa adaptação daquele velho estádio para um novo estádio? Mas a pergunta central com relação à arena, o modelo de arena, ela é maravilhosa. É um modelo que a gente vê funcionalidade, ele é multifuncional. Infelizmente, tem uma crítica muito severa com relação à questão do policiamento, né? Primeiro, com relação à questão da convivência entre torcedores. Eu acho que a gente não deveria ter nem que preocupar com segurança. A gente está indo para um espaço de lazer, a gente está indo, principalmente o torcedor. O torcedor, que pese todas as paixões e o processo civilizador, a gente está indo lá para torcer num momento de lazer. Lazer contemplativo ainda, nós vamos só assistir. No máximo participar cantando. Então eu vejo que a gente tinha que ser um pouco mais humanizado nesse sentido. Mas como a gente precisa desse controle do Estado policialesco,
Aqui em Cuiabá faz falta. Apesar que os jogos só as finais lotam, né? Mas a gente vê poucos policiais, a gente vê eles lá fora, não estão dentro do estádio, né? Então eu acho que falta um pouco da ação policial, principalmente nas grandes partidas, nos jogos que lotam. Eu acho muito legal o movimento de torcida organizada. Quem está lá dentro fazendo coisa errada tem que ser punido, tem que responder pelo crime que ocasionalmente ele fez, né? Eu acho que a torcida organizada ela ajuda mais do que atrapalha. Eu acho que a torcida organizada deve participar, ela deve ter desconto nas entradas, ela deve ter desconto nos materiais oficiais do time, porém não deve ser uma torcida organizada que vai comprar barato e fazer papel de cambista. Isso é picaretagem. A torcida organizada que faz isso, que compra barato e faz papel de cambista, tráfico de influência, eu sou contra. Agora, você se organizar enquanto torcedor, se juntar aqueles iguais e dali você ter gritos de guerra, camisetas organizadas, encontros mensais, semanais, há uma guetificação de torcedores a partir da torcida organizada, mas que se ela permanecer organizada e contemplando o futebol, eu acho maravilhoso. O que eu não concordo é com algumas pessoas que lideram torcidas organizadas utilizar essa organização do torcedor para outros fins. Tráfico de droga, tráfico de influência, enriquecimento, eu sou contra, mas a organizada é legal.